vamos falar sobre o primeiro bandeirante que percorreu a nossa área aqui. Itajubá, como sabem, foi destinado à exploração, não escapou da exploração aurífera, a exploração de minérios, e muitos vieram ávidos em procurar pedras preciosas aqui. Consta, segundo o historiador José Patrocínio Lefort, um grande historiador sediado em Campanha, consta que o primeiro grande explorador que por aqui passou, percorrendo o Vale do Sapucaí e, enfim, penetrando aqui nas nossas matas à procura de minérios, foi um espanhol, Rodrigo de Castelo Branco, em 1681. Bom, o que nos interessa é ver a pessoa que esteve voltada mais para Itajubá e se envolveu mais com a nossa região. Daí, hoje nós rotulamos falar sobre Antônio de Oliveira Lopes. Antônio de Oliveira Lopes teria sido, assim, o primeiro, vamos dizer assim, que dividiu a terra e concedeu em sesmarias aos primeiros exploradores da região. Bom, vamos falar alguma coisa então sobre ele. Antônio de Oliveira Lopes era português, natural de nós chamamos de uma aldeia chamada Abrantes, na província da Guarda, no centro-norte de Portugal. Ele era formado em medidor de terras, explorava a parte de topográfica e realizava esses trabalhos. Veio para aqui ainda bem jovem e se instalou em Soledade de Itajubá, nossa atual Delfim Moreira. Casado, ele nasceu em 1826, casado com uma pessoa da família Alvarengue Bicudo e, como eu digo, reforço, era radicado em Delfim Moreira. O Antônio de Oliveira Lopes, ele se dedicava a isso e era uma pessoa confiável pelo governo da capitania. Vejam, naquela época ainda eram as capitanias. O governador da capitania o confiou como sendo o medidor das terras aqui de Itajubá. É de ressaltar, todos sabem, que nessa ocasião Itajubá predominantemente era povoada por duas tribos de índio, a tribo dos Puris e dos Coroados, índios muito atrasados, nada belicosos e bem rudimentares. E esses índios se trajavam de uma maneira bastante sumária, praticamente usavam a nudez. E o nosso Antônio de Oliveira Lopes logo se identificou com algum desses índios e, vamos dizer, até se misturou com esses índios. E, para se identificar até mais com os índios, usava umas roupas muito sumárias. Logo pegou o apelido de pouca roupas, ou fraca roupa. Chamavam de mais fraca roupa, mas tem livros que o chamam de pouca roupa. Era como era conhecido, era o apelido que foi dado a Antônio de Oliveira Lopes. Ele foi logo designado e confiado pelas autoridades da capitania e foi designado como o medidor de terras aqui. Também quero ressaltar que antigamente não se falava medidor de terras, se falava piloto. Então, o medidor de terras era chamado de piloto. E ele, oficialmente, era o piloto responsável pelas terras aqui da nossa área. Todo esse vale, toda essa região aqui em torno do rio Sapucaí. Então, vejam bem, nós podemos dizer que praticamente foi a primeira pessoa a assentar aqui os grandes, vamos dizer, exploradores, os bandeirantes, fazendo esse trabalho de medição de terras aqui em toda essa área. Vejam, isso aqui é bem anterior, eu repito, ao Padre Lourenço, né? Nós estamos no século XVIII, então em 1700, ao longo dos anos de 1700. Ele se embrenhava nas matas, investido dessa missão oficial dada pelo
governador da capitania e fazia as divisões em sesmarias e preparava tudo de uma maneira muito sucinta, muito detalhada. Consta que era uma figura muito inteligente, muito preparada, e pegava essa documentação e levava para a chancela da autoridade do governador. Na ocasião, o governador da capitania é o Visconde de Barbacena. E lá era chancelado, ele ia e se encontrava, o ponto de encontro era numa localidade chamada São José del Rei. Olha aí, São José del Rei. Atualmente é a cidade chamada Tiradentes. Então, ia, levava toda a documentação lá e já vinha com a documentação toda confirmada, chancelada, para ser distribuída em terras, em sesmarias, aos bandeirantes, aos interessados em desenvolver esta região economicamente. O movimento, então, quando ele ia para lá, ele passava em algumas estalagens, em alguns pontos, e numa dessas ocasiões, ele, ao percorrer esse caminho, numa região chamada Varginha, não tem nada a ver com a cidade de Varginha, numa estalagem que era conhecida como Varginha, encontrou-se, veja com quem? Com o nosso Tiradentes. E com ele conversou, e Tiradentes o investiu, o entusiasmou das ideias separatistas que tinha, das ideias da Inconfidência Mineira. E não é que o nosso fraca-roupas, Antônio de Oliveira Lopes, se entusiasmou com aquelas ideias de Tiradentes e se tornou um dos auxiliares mais importantes de Tiradentes nessa empreitada. Vejam só. Então, ele, de certa forma, foi um inconfidente, vamos dizer assim, o Tiradentes de Itajubá, um inconfidente de nossa área aqui, no grande projeto de José Joaquim da Silva Xavier, o nosso Tiradentes. Acontece que, depois de tudo tramado, todos sabem da história do Brasil, que houve a delação feita por Joaquim Silvério dos Reis. Engraçado que Joaquim Silvério dos Reis também era medidor de terra e resolveu denunciar esse plano, vamos dizer assim, entre aspas, maquiavélico, vamos dizer, um plano contra o rei. Vocês veem o nome Inconfidência, quer dizer, que é uma traição aos princípios reais, uma traição ao governo constituído, inconfidente. E delatou, então, Joaquim Silvério dos Reis, delatou todo o movimento que ia ser realizado por ocasião da derrama. O que é derrama? Derrama é o pagamento dos impostos atrasados, que estava previsto fazer uma derrama em Minas Gerais, cobrando os impostos daqueles que faziam negócio com os minérios e não recolhiam os impostos. O governo, sabendo disso, imediatamente paralisou a derrama, suspendeu a derrama e já encetou um plano para prender todos os envolvidos. Assim, Tiradentes e os demais conjurados foram presos e remetidos para o Rio de Janeiro. Veja só, lá do Rio de Janeiro foi emitida então a condenação de cada um de acordo com o seu envolvimento, a gravidade da falta cometida. Como sabem, alguns foram enforcados, notadamente o nosso grande inconfidente Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Coube a fraca-roupa, o Antônio de Oliveira Lopes, o exílio permanente, o exílio na África, na região de Caconda, no interior de Angola, ali um exílio, falou permanente, depois passou para 30 anos, foi abrandando a pena dele. Mas Coube, ele teve que ser exilado. E não resta dúvida, foi exilado e seguiu em 1792, no dia 22 de maio, seguiu num navio português, o navio Nossa Senhora da Conceição, uma embarcação portuguesa, para a África, para o seu exílio.
E vejam bem, nesse navio quem é que estava? Estava um grande poeta, Tomás Antônio Gonzaga, o autor de Marília de Dirceu, né? Um poeta lírico, poeta muito evoluído, estava preso também sendo exilado e juntamente com o Fraca-Roupas embarcado nesse navio. Ele permaneceu por alguns anos lá e mais tarde faleceu aos 67 anos de idade. Mas fica gravada aqui a atuação, e é interessante que a história de Itajubá recorde. Nós sabemos que tem uma rua com esse nome, Antônio de Oliveira Lopes, uma rua no bairro de Fátima, mas ressaltar que foi uma figura muito interessante e uma das primeiras figuras a caracterizar, já dar a primeira forma a Itajubá com a primeira divisão das terras, concedendo aos proprietários, aos exploradores, a sua posse. Então era isso que eu gostaria de citar dessa figura, vejam bem, é pouco conhecida aqui em Itajubá, pouco explorada nas escolas, mas uma figura de uma importância muito grande para a nossa história, para tudo que ocorreu aqui nos primórdios de Itajubá. Então vejam bem, eu falei século XVIII, então ao longo dos anos 1700. Muito obrigado, era isso que eu queria falar hoje sobre a nossa belíssima história.